Bom, antes da gente mexer aqui na física, só para dar uma pincelada rápida aqui na interface, ou pelo menos o que mudou na interface, né? E coisas que eu uso muito. Eu gosto muito de aproximar o hierarchy do inspector, né? Isso é uma coisa que para mim facilita bastante, principalmente para cenas muito populadas, cheias de objetos, tende a ficar meio lento e quando você vai arrastar alguma coisa daqui para cá ou até daqui para cá, você atravessa na cena e o pointer dá uma travada e você acaba perdendo a seleção. É meio bizarro. Então, olha o vento que está fazendo. Então, eu gosto de deixar. Oi? Acho bom, né? Esse celular não está ajudando muito. Acho que é o primeiro botão ali em cima. Vai testando aí, você encontra. Tá? Sempre é o último botão. Não importa a sequência. Se você for de cima para baixo, vai ser o último ou penúltimo. Se você baixo para cima também vai ser o último ou penúltimo. Regras da vida. Bom, então, a coisa que eu gosto muito é de colocar o project aqui embaixo do hierarchy, console. Eu arrasto para cá e o inspector, na verdade, o console tem que arrastar depois. Né? E o inspector eu trago para perto do hierarchy, do jeito que eu gosto de trabalhar. Mas, claro que fica sempre ao gosto do freguês. Outra coisa que eu não costumo muito, em algumas situações eu até uso, mas eu não gosto muito dessa visão de dois painéis. Aí, geralmente eu venho aqui e coloco o layout de uma coluna. É como a Unity funcionava antigamente, antes de criarem as tais duas colunas. Eu acho mais fácil porque funciona tipo Explorer, assim, né? Você vê o conteúdozinho e tal aqui direto. E outros programas também, como Maya. Tá, então quando você faz um layout, dá para você salvar esse layout aqui em cima, está escrito default. Você pode salvar, então você pode ver que eu já tenho aqui o Breno. Tá? Se eu quiser, eu posso dar um save layout, colocar um novo nome de previous. Pronto. Eu acho que ele usou 2.4, 4.2. Separa o split, né? Eu não gosto muito de split, não. Acho que ele é mais para modelar. Eu nem para modelagem eu uso aquilo, não. Mas enfim, você salva o layout, porque se por acaso alguém for. Ou você abrir até um outro projeto, né, que não tem o seu layout ainda definido, você vai lá e clica nele, ó, vou colocar aqui Breno, ele já rearruma. Veja que inclusive outros painéis que estavam abertos aqui, como Asset Store, Animator, Animation, que já tem no meu layout, né? E o game junto com o console aqui embaixo. Os painéis, eles têm aquela característica que você vê lá no vídeo, né? E claro que a grande chave aqui é o tal do inspector, né? Lembrando que o inspector ele muda a sua funcionalidade de acordo com o que você tiver selecionado, ou o que tiver na cena, ou o que tiver no projeto. O que está salvo em disco fica onde? Só recapitulando aqui. Fica em qual desses painéis? O que está salvo em disco? No project, exato. E o que está ocupando a cena fica a lista de itens, por exemplo. No hierarchy, isso. Ou hierarchy, né? Dependendo da área dos Estados Unidos em que você ouça do americano. Tá, então o CineView é essa visão temporária, né? Dá para acessar as coordenadas dessa câmera de cena em componentes de UI e tal, mas é meio braçal o negócio, não é muito fácil, não. Tem que usar reflection e tal. E a visão de game, que é a principal no sentido de você ver o resultado do seu jogo, né? Onde ele vai realmente acontecer e quando você buildar ou abrir no dispositivo é a visão que vale. A gente vai mexer com a configuração dessa visão aqui de game para ela ficar exatamente conforme a nossa necessidade. Bom, então
o que a gente vai fazer agora? Eu vou mexer na física. Já mexeu na física, Ives? Da Unity? Bastante? Sim. Um pouquinho, tá? Um pouquinho? Tá. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar ali no hierarchy, vou criar um maisinho, mas é a mesma coisa de clicar com o botão direito e 3D Object, é exatamente a mesma coisa. Tá? A vantagem de você clicar aqui é só porque muitas vezes você já está aqui mesmo, né? Já está na pasta e está aqui embaixo, e aí você tem que voltar lá para o mais lá em cima. Né? É que é a vantagem. Mas enfim, 3D Object, e aí eu vou criar um cubo, que eu vou chamar de round, ou chão, qualquer, e eu vou criar uma esfera, eu vou chamar de bola. Então, está lá no centro aqui, tanto a bola, tá? Na verdade devia ser ball, né? Tá? Tem duas línguas aqui. Enfim, deixa tudo em inglês. Ball e ground. Pronto. E eu vou subir um pouquinho esse ball usando o gizmo aqui. Eu estou usei o atalho, né? Tecla W para selecionar o Move Tool. Lembrando que é Q, W, E, R, S, T, Y também. Que é esse Transform Tool novo aqui. Mas os mais usados realmente são W e R para posição, rotação e escala. Então W e R rapidamente você troca aqui para o gizmo que você quer. Se você quiser mover em dois eixos simultaneamente, você tem que usar esse pedacinho aqui, ó, do gizmo, que, por exemplo, essa parte azul aqui significa que ele vai mover em todos os eixos menos o azul. A parte vermelha, todos os eixos menos o vermelho, e a parte verde, todos os eixos menos o verde. Então aqui, se eu quiser mover em 2D, vamos dizer assim, né, sem mexer na profundidade, eu uso esse azulzinho aqui. E ele não está... Tiraram a fonte? Às vezes não... Lembrar de pegar no pé do pessoal no próximo aula. Tá, então... vou só subir aqui a bola com o gizmo verde aqui um pouquinho. Vou pegar aqui nosso amigo, pegar a caixa aqui e vou fazer o quê? Primeiro eu quero aumentar o tamanho dela bastante. Eu estou pensando isso aí meio como uma base aí para esse objeto, né? E vou... Fala, Sandro. Não, tô tranquilo. Só pedi pro Pedro dar uma olhada ali se alguém tinha colocado no armário errado. Bem divertido. Tinha computador ligado na fonte aí. Ai, tá entortando o carro. Delícia. Amanhã acho que eu vou 750 só, não sei se... Eu só vendo dia de quinta, então. Eu vou, mas se você puder vir mais cedo na quinta, é bom que seja. Consigo sim, tá bom. Vou bem, pode deixar. Valeu, tchau, tchau. Então, o que eu fiz? Por enquanto só cresci aqui, né, esse cubo, e agora eu vou achatar ele só na vertical. Então, lembrando que o Y é a altura aqui, achatar ele bastante. Poderia ir no numérico também. E aí eu posso tanto colocar um número direto, como por exemplo 0.15, quanto eu posso apontar aqui para a letra, no caso a Y, né? Ó, eu clico e arrasto na letra, não é no número, tá? Em outros editores, como Blender, se não me engano, você aponta para o número. Mas aqui não, é para o label do campo. Isso vai funcionar em qualquer lugar da Unity, né? Então, diminuir aqui um pouquinho, a bolinha tá ali e tal. E o que eu vou fazer agora, assim, só para ficar mais simpático esse negócio, né? Eu vou colocar materiais diferentes. Também não é nada difícil, só para a gente mudar a cor. Aqui está a visão da câmera e tal. Então, aqui no Assets mesmo, vou criar um Material. Então, pode clicar na pasta primeiro, depois no mais, Material, ou apontando para a pasta, botão direito, e Create lá em cima, e no meio aqui vai estar o Material. E esse daqui eu vou chamar de, sei lá, chão underscore matte. Colocar aqui a cor dele aqui em cima. Aí o inspector no momento não está mostrando os componentes, está mostrando as propriedades de importação, porque eu estou selecionando um asset disso. Se eu estivesse selecionando um game object na cena, ele mostraria os componentes. E aí, para a gente não se perder, né, sempre é bom minimizar todos os componentes aqui usando essa setinha.
para entender o que é que realmente ele está fazendo no geral, e aí depois, se você quiser ver algo particular, tipo a cor da luz e tal, eu quero que essa luz seja mais isolada, não sei o que, aí você vai na propriedade que você quer mudar. Bom, então esse chão mate que eu criei, eu vou deixar ele, o albedo, né, a cor dele, deixar um azulzinho, aí, e claro que não está atribuído ainda, veja que ele está em disco, né, ele não está associado ainda ao GameObject. Vou duplicar esse aqui e vamos chamar de bola Skullmat. E aí só vou mudar aqui a cor para um laranjinha simpático. Para atribuir os materiais, tenho 3 caminhos. Um é arrastando aqui do project direto para o objeto. E aí ele dá uma prévia antes de você soltar, fica com esse símbolo aí meio esquisito, esse maisinho, né? Esse é um jeito. O segundo jeito, a segunda forma, é selecionar o GameObject, vai lá no Mesh Render Materials e associa aqui, arrastando, por exemplo, o bola mate para cá. É um drag and drop, mas arrastando do project para o campo, o primeiro elemento aqui do Array Materials. Por quê? Porque você pode ter um objeto, uma malha 3D com vários materiais. Por exemplo, imagine um carro. Eu tenho o material metálico, eu vou ter o material borracha para as rodas, eu vou ter o material vidro, no mínimo. No mínimo, tá? Ou o metálico para até ser meio fosco, né? Se for o carro do Batman, coisa assim. Mas enfim, pelo menos 3 materiais diferentes. Então, qual a diferença de textura para o material? O material ele muda o shader, ele muda a forma como aquela textura ou aquela configuração vai ser aplicada e desenhada pela placa de vídeo. Então, de um jeito bem fácil de entender, se um elemento é transparente, necessariamente ele vai precisar de um material que tem um shader, que é um programinha associado a esse material, que informa a placa de vídeo que esse cara é transparente. Então, você pode ter, aqui só tem um material, mas dependendo do objeto eu posso ter mais materiais, tá? E aí eu posso, e o terceiro caminho, inclusive, é esse, né? Para apagar é só selecionar aqui e clicar Backspace, ou Delete, dependendo da plataforma. No Mac é Backspace, no Windows é Delete, enfim. E se eu clicar, a terceira forma é clicar no Target. Isso, acreditem se quiser, isso aqui é um ícone que significa o target desse campo, né? É uma mira, diz o designer que criou isso que é uma mira de arco e flecha. Não sei não, mas enfim. Aí se você clicar lá, ele vai listar todos os materiais disponíveis. Alguns vão ser materiais padrão da Unity, tipo esse Default Particle e tal, né? Que não está no seu projeto como um asset separado, e outros vão ser os seus assets customizados. Lembrando que todas essas caixas de target, você vai ter aqui na aba Assets, o que está em disco, ou seja, no project, e na aba Sim, o que estiver associado na cena, que nesse caso, no momento, é nada, porque eu não associei ainda material nenhum. Então, para materiais, geralmente você vai estar em Assets. Então, se eu clicar aqui, automaticamente ele já atualiza. Eu posso até fechar, não precisa dar duplo clique, nada, só clicar uma vez. E para o chão, eu vou usar aquele primeiro método, que é arrastando, vendo preview e soltando. Quando tem pouca coisa na cena, ou só tem um material no objeto, o drag and drop é mais fácil. Quando é um objeto, um personagem, uma coisa assim complicada, que tem a capa é de veludo, aí tem o capacete metálico, aí você vai ter um monte de material. Aí é melhor usando o target, eu pelo menos prefiro. Já tem gente que prefere usar o project grandão, né? Usar aquele modo 2 colunas que tava para poder ver a miniatura do material e arrastar daqui para o inspector. É outro jeito de trabalhar, tá? Aí, depende do gosto pessoal e da complexidade do projeto e da cena. Bom, lembrando que quando você cria um projeto da Unity, você entra nesse sample scene por padrão, que é uma cena padronizada, que está salvo em disco, né? Já fica aqui, ó, o sample scene, tá? Mas você pode salvar outras cenas. Então, poderia, por exemplo, salvar como usando o file save as ou o atalho Ctrl Shift S e dar, ou colocar na pasta scenes por organização só. Eu posso salvar como
sei lá, física teste, por exemplo. Na Unity, desde já algumas versões, você pode ter mais de uma cena aberta. Então, eu poderia aqui, por exemplo, pegar o sample scene e arrastar aqui para o nosso hierarchy. E aí, ó, eu estou vendo o sample scene e o physical test, que são exatamente a mesma coisa. Mas notem que, por exemplo, a luz, ela está ligada das duas, tanto que agora está tudo estourado, né? Tem a luz, o direction light que estava no physical test, mais o direction light que estava no sample scene. E se eu, por exemplo, mover essa luz aqui, ó, e ao invés de mover usando os gizmos globais, ou seja, em relação ao mundo, eu vou usar em relação às coordenadas locais. Então, se eu trocar aqui para local, ele vai obedecer à rotação atual do objeto. Estou usando o Alt, botão esquerdo para orbitar, né? E aí eu posso, por exemplo, mover ou até girar ele utilizando as coordenadas locais. A gente começa a ver as duas sombras das duas luzes, né? Como é uma luz do tipo direcional, não importa a distância dela para os objetos, é como se fosse a luz do sol, né? Não importa a distância dela, nem sequer a posição em si importa muito, né? Que não importa nada, na verdade. O que importa é apenas a rotação, o ângulo dela. Isso é sempre entre o global e o local. O local não é o que a câmera está mostrando? Não, local do objeto selecionado, do game object selecionado. O local é como se eu pegasse os vetores ali Sim. do objeto só. Quando a gente for mexer lá no joguinho de nave, isso vai fazer mais sentido. Por exemplo, imagine um asteroide da vida. Já jogou asteroides, acho que todo mundo já jogou, né? Então a sua nave está aqui. Se eu movimento ela sempre nas coordenadas globais, ela só vai fazer isso, concorda? Imagina um jogo 2D aqui, né? Mas se eu girei ela para cá, o Y do mundo continua apontado para lá, mas o Y local agora está para cá. E quando eu for acrescentar força nessa nave, eu vou querer acrescentar para onde ela está apontando. Ela vai na direção que ela está apontando, você vai acrescentar força, né? Assim, então é onde o local faz bem mais sentido do que o mundo, né? Então é mais ou menos como um controle do joystick ali, tem um analógico que controla o personagem andando e do lado, assim, para baixo. Aí o outro é a mira. O outro é a mira que daí é como se fosse... Mas quando você coloca para frente, ele vai para frente em relação ao que você está olhando. É exatamente igual. Isso. Então, eu mostrei isso só para vocês verem que dá para acumular cena, né? Então vou dar uma load scene. E aí ela fica aqui, ó, mas ela não está carregada, porque eu só descarreguei. Tá? Você pode remover também a cena dessa visualização de projetos, vamos dizer assim. Bom, então, se eu quiser a física para funcionar aqui, quiser colocar ela para funcionar, a primeira coisa vai ser colocar algum tipo de componente que diga para a Unity que esse corpo é um corpo físico, para ele sofrer a ação da gravidade. E esse componente chama-se Rigid Body, que significa corpo rígido. Cuidado que tem o corpo rígido 2D, que é só para jogos 2D mesmo, e o corpo rígido 3D. Os corpos rígidos 3D só interagem com outros corpos rígidos 3D. E 2D também, só com outros 2D. Então, às vezes a pessoa se atrapalha, coloca um componente 2D e o resto da cena toda 3D. Não está batendo em nada. Às vezes é só porque a pessoa errou ali no Rigid Body. Por que o nome Rigid Body? Porque este Game Object, a delimitação física dele, que é definida pelo Collider, vamos ver aqui, olhar para esse cidadão com mais carinho. Apareceu aqui, mas já vai aparecer. Só clicar nesse Edit Collider que ele aparece. É porque a cor azul em cima do verde dá para ver direito. Mas ele tem os gizmozinhos aqui, né? Quando você, só por criar a caixa mesmo, aparece e clicar no botãozinho Edit Collider ali em cima, vão aparecer esses botões pequeninos aqui nas extremidades, que você pode alterar o tamanho do escopo físico. Então é só selecionei aqui Box Collider e cliquei no Edit Collider. Mas agora uma dúvida minha, porque eu justamente comentei isso ontem na aula de programação de
Que eu botei o Box Collider e o Rigid Body no plano. Aham. Só que daí o professor Raimundo não ensinava. Eu botei só o Rigid Body no objeto e não no plano. E funciona da mesma forma. Você coloca parado e o body cai lá de Porque fora. quando você não coloca um rigid body no plano, você está definindo ele como estático. Imagina um cenário. Montanhas, casas, sei lá, o que você quiser. Eles se movem? Não, aquilo ali é estático. Se é estático, não precisa de rigid body. Porque o rigid body não existe na física para definir que o corpo aplica forças. Ele está definido no objeto para significar que esse objeto recebe forças. Isso não é uma coisa muito óbvia, principalmente para quem está começando. Então lembre-se, rigid body a gente coloca em coisas que vão se mover por conta da física, ou a gravidade, ou tomou a pancada. Mas se é um objeto que oferece resistência, ele não está se deslocando por conta da física. Ele está aplicando a força de resistência em outros objetos. Então ele não precisa de rigid body. Tá? E o nome rigid body é porque esse corpo não deforma por conta do efeito físico que ele recebe. Lembre-se, rigid body ou até soft body, né, que seria o equivalente, mas que deforma, ele recebe a física. Tá? Você não precisa dele quando você aplica só uma resistência. Então, se eu coloco aqui o collider, que já vem padrão, né, e defino a área dele, essa área aqui do collider é que vai ser computada pelo rigid body com os limites desse objeto. O mesh render não quer dizer nada. O mesh filter muito menos. Na verdade, o mesh render ele só pinta o mesh filter. O mesh render é uma associação do material que tem uma associação ao shader. Se você clicar aqui no material, você vai ver que ele tem aqui em cima um shader, ó. Esse está como standard, mas tem um monte aqui diferentes, ó, partículas, skybox, bababá. E o material, aliás, o mesh render, perdão, ele ainda tem algumas opções de iluminação. Por exemplo, se esse objeto projeta sombras em outros, se ele recebe sombras de outros, se ele contribui para a iluminação global, que é uma técnica bem sofisticada aí para você rebater a luz e fica mais realista, as sombras não ficam assim tão duras, né? Ela perde digamos assim, a intensidade com a distância. Isso é iluminação global. Iluminação global dinâmica é um pouco mais complicado. Tem uns plugins aí, pelo menos na Unity. Na Unreal é literalmente clicar um botão, chega da raiva. E, putz, numa placa dessa de série 30 em diante, 3070, como que tem lá, ou 3060, todas as 30, né? É muito rápido, assim, impressionante a velocidade que ele faz aqui. Bom, e outras coisas como probes, né, que você utiliza para facilitar os cálculos de iluminação, mais para jogo de plataforma móvel e mais algumas configurações aí de vetores de movimento e oclusão dinâmica que é usado em shaders, tanto de câmera quanto de superfície. Mas, basicamente, são atributos que se referem a como esse objeto é desenhado e interage com as luzes do mundo. Enquanto que o Mesh Filter é o que contém realmente as coordenadas, mas ele é só um objeto vazio. O que define objeto vazio é esquisito, né? Imagina uma casca oca, pronto, ela não colide com nada, é um fantasma. O Mesh Render e o Mesh Filter definem o fantasma desse objeto. Já o Box Collider não. O Box Collider define os limites físicos. Os limites físicos servem para duas coisas. Uma é interação física, como o nome diz, e o outro é a questão de gatilhos, ou triggers. Então, quando você vai definir uma armadilha para que na hora que você está lá no jogo atravesse aquela porta e na hora que você não está vendo, a armadilha invisível, atravessou a porta, vem 400 zumbis em cima de você. O que é que define isso? É um trigger, é um gatilho que é definido também pela região do collider. Tá? Então, a gente vai ver lá na frente, nada demais, é bem simples. Então, você liga aqui no collider o trigger e geralmente você não precisa de um rigid body para esse tipo de coisa, porque os colliders normalmente, os triggers normalmente ficam em áreas estáticas e quando você coloca o rigid body aquilo vai receber uma influência física. Às vezes eu já usei o rigid body com trigger, mas não é muito comum. Bom, alguma dúvida sobre interação de rigid body com collider ou deu para entender?
tá tranquilo. Já é uma coisa que você brincou, né? Tem uma noção razoável, né? Beleza. Então, eu coloquei o wrist body nesse cara, não mexi em nada, só adicionei e vou colocar no ball também, que é exatamente aquela situação que o Pedro estava falando, né? O wrist body não precisaria estar aqui no ground, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, então coloquei. Vou salvar aqui, vamos play, para a gente ver o que acontece. Essa opção aí, você ficar carregando. Hã? Essa opção de ficar carregando não dá pra... Ah, ele tem uma opção nova lá, né? Tem como remover. Quer que eu te fale? Me lembra aí, eu já vi, mas tá. Edit. Fica no. Não é no Project Settings? Ah, no Project Settings. Ah, tá. Daí... É um Force Compilation, quando tem alteração, né? Onde é que fica esse cara? Cache Server. Certeza que aqui não é sim. no Player? É no Ether mesmo? Deixa eu pegar aqui o slide pra confirmar. Já aberto isso aqui agora há pouco. Deixa eu falar se eu sabia. É Shader Compilation. É o Sonos. Eu achava que era no Player isso aqui. Mas não, o Player é dele buildado. É rapidinho. Sabe que ele tem um search aqui em cima agora. É no Editor e é no Enter Player Mode Settings. Enter Player Mode Functions. Enter Play Mode. Não é Play Mode, não? Ah, tá aqui. Editor. Depois do Shader Compilation. Cheguei até ele. Ah, tá aqui. Enter Play Mode e tal. Mas aí ele tem o Reload Sim. É só isso, só precisa marcar essa Só Reload Options, não é nada? Ah, para desligar o Reload Domain Reload Sim. Entendi. Tá, beleza. E aí já agiliza o processo. Valeu. Não ficar toda hora recompilando por nada, né? É uma boa. Acho que quando a galera tá no Unity eu posso botar esse negócio pra eles também. Claro. Vai ajudar porque eles demoram muito. É um saco, mano. Eu eu cheguei ontem, 8 da manhã. Eu saí 23. Isso é um monitor. Tô vendo. Por isso que eu tô meio... Só faltou dormir aqui, né? Exato. E eu cheguei em casa meia-noite. E faltou pouco. Eu vou colocar em conteúdo ali para quem... como desabilitar automação automática do editor na hora do play. Isso. Pronto, está marcado ali. Beleza, então voltando aqui, a gente vê que na hora que você dá play, o que acontece? Primeiro que os dois estão caindo, né? Segundo que, se eu andar mais um pouquinho, estão mantendo a mesma distância. Por quê? Os dois possuem a mesma massa. Lembrando que o resultado do deslocamento é a multiplicação da massa pela força que está sendo exercida, que no caso é gravidade, que por padrão é 9,80, qualquer coisa, quase 10, né? Negativo, sentido negativo do eixo vertical Y. Então, eles nem se alcançam e estão caindo, então péssimo. Se eu, por exemplo, colocar aqui que o meu ground no rigid body, ele é um corpo cinemático. O que é um corpo cinemático? É aquele que só é movido pela matemática. Primeira lei da cinemática, ou kinematic em inglês. Então, você só vai mover esse corpo utilizando um script, ou enfim, OVS, um script visual ou um script em C# para realmente deslocar esse cara. Então, ele não é estático. Ele realmente, o rigid body significa que ele recebe forças, porém ele é cinemático. Então, geralmente, nesse tipo de situação, você vai desligar, usar a gravidade. Tá? Se eu dou play agora, veja o que acontece. O corpo parou. Tá? Não houve um impacto, não foi recebido aqui pelo ground. Se eu desligar esse kinematic, tá? Notem que aí a gente já tem uma colisão, tá? Então, por quê? Porque o kinematic está dizendo, olha, física é o seguinte, eu quero você é minha amiga, beleza, eu quero definir o rigid body,
mas eu não quero que você desloque o objeto. É mais ou menos isso. Se for para deslocar, eu mesmo desloco. Quer ver uma boa situação para você usar isso? Se eu for transformar, que é até um uso interessante, né? Se eu for transformar esse cara numa raquete, que eu vou girar para a direita e para a esquerda para quicar essa bolinha. Tá? É até uma brincadeira que a gente pode fazer quando a gente começar a mexer no VS ou no C Sharp. Que basicamente você está dizendo, ok, eu tenho um corpo físico e tal, ele aplica a força, papapá, ele não é estático, né? Essa é a principal situação. Ele se move, ou ele gira, mas ele só vai girar quando eu disser a ele para girar. Isso pode acontecer não só, vocês vão ver daqui a pouco, não só por script, mas também por interação direta no editor. Eu chego lá e mover o objeto. Tá? Não é recomendado mover objetos que estão marcados como estáticos, ou seja, não tem rigid bar e tal, enfim, é problemático. Além de pesar muito, pode gerar uma série de erros. A física não é feita para isso, tá? Então é bom cuidar com esse tipo de coisa. Outra coisa que eu posso fazer mas eu ainda quero que ele receba impacto, só não quero que ele receba tanto impacto. Bom, então você tem que garantir que o resultado da interação das forças seja maior para a bola do que para o chão aqui. Então, como é que eu posso fazer isso? Imagina que eu coloco a massa da bola, ao invés de 1, eu vou colocar 1000. Tá? Então, a massa muito maior. O Kinematic não está ligado, não vai ficar. Vamos ver o que acontece. Houve uma aplicação de força? Houve, mas tão sutil que nem está dando para ver aqui. Imagina que esses corpos padrão é como se eles estivessem no espaço, tá? Mas existe a gravidade sendo exercida, mas você tem um chão, uma gravidade para o centro da Terra, vamos dizer assim, tá? Então a gravidade é apenas um vetor de cima para baixo e houve um impacto aqui, mas muito pequeno. Notem que se eu colocasse, por exemplo, 100, agora já fica mais visível o resultado do impacto. E se eu quiser tudo isso aí que eu fiz, mas eu não quero que ele seja cinemático, eu quero que ele receba força, porém apenas objetos muito pesados empurrariam essa plataforma para baixo, que é algo que você pode querer no seu jogo. Né? Um jogo, um puzzle, que você tem peças de diferentes massas para resolver um puzzle, você pode ter esse tipo de situação. O que é que você pode fazer? Duas coisas. Primeiro, eu já mostrei, colocar uma massa muito alta. E se por qualquer motivo ainda você quiser que jamais ela receba, por exemplo, no seu jogo que tem diferentes massas, tem algumas peças que tem uma massa infinita. Você não tem como escrever infinito aqui, mas tem uma dica. Se você utilizar 6 casas decimais, no caso 1 milhão, você excede a precisão numérica da Unity. Na hora que ela faz o cálculo, a diferença de massa, né, se você estiver trabalhando com números razoáveis ali, massa de 10, de 100 e tal, na hora que ela for fazer o cômputo da diferença de massa, sempre vai dar 0 a resultante de força. Tá? Então, é uma dica. A precisão da Unity só vai até a 6ª casa decimal, então, 6, se eu escrever isso aqui, a Unity sempre vai salvar como 5 zeros e 1 1. Se eu escrever assim, eu acabei de criar um problema. Veja que ele anotou aqui como 1 a potência o expoente, né, de 7, mas já não é salvo como 0.01. E aí, tem até a dica ali, né, o valor que você pode colocar e tal. E ele até faz um exemplo com mais casas decimais, mas notem que o mínimo realmente é esse 0 a 7ª potência. Tá? E tem até apontando ali, ele até mostra. Se você coloca um número menor que esse, a Unity horas vai arredondar para 0, horas vai arredondar para o 1 acima, o que é horrível, porque você perde a consistência. Essa imprecisão da Unity, em termos de... não é só da Unity, tá? É dos computadores em si. Eles têm uma quantidade limitada de casas decimais que eles possuem precisão. Isso afeta uma série de coisas, até a importação de modelo. Às vezes você coloca a escala do modelo muito pequena na importação e ele até aparece, tamanho ok e tal, aí você dá um scale na cena. Só que ele foi importado muito pequeno. E aí, apesar dele aparecer, quando você vai tocar a animação está toda quebrada. Por quê?
como a escala dos bones, né, dos joints, as coisas que deformam o modelo, é muito pequena em relação a ele, e ele já está muito pequeno, aí excede a precisão decimal da unit e ela não consegue, ela acaba errando nos cálculos. Então tem que tomar cuidado que nessa situação você tem que já deixar na importação, definir o multiplicador da escala do modelo para ele não dar esse tipo de situação, né? Isso é legal que eu já vi ele falando assim que, não, faz a física de Unity, não é perfeito. Não, perfeito. Não é perfeito. Eu vi um exemplo assim que o cara pegou e fez tipo uma plataforma assim, cilíndrica, depois colocou uma bola em cima. Ele só fazia baixar e a bola estava centralizada, a bola, né, uma bola virtual ali na Unity, ela é perfeita, né? Não tem massa. Sim. 100% esférica, sem ranhuras. Então, tudo no centro, só quando abaixar, e a bola rolou da plataforma. Não tinha como, né? Pode ficar centralizada ou no máximo, sei lá, dependendo do que você colocou, ela iria quicar, né? Só. Dependendo do material físico, sim. Não ia que sair pra fora não tem. Daí eu comecei a comentar, não, mas é que não sei o que, deve ter mudado alguma configuração. Não, é perfeito. Não é perfeito. O erro número 1 de quem vai fazer plataforma na Unity, jogo de plataforma. Não, mas aí o meu personagem pula, e aí tem a gravidade, então eu vou usar um corpo físico. Errou! Nossa, a pior besteira que você pode fazer. A não ser que seu jogo realmente seja realista, você não vai conseguir nem fazer aquela coisa besta do Mario, né, do jogo lateral, dele pular e atravessar o cenário. Né, porque ele sobe, aí para na plataforma, ele atravessou o cenário. Como é que você faz aquilo? Tipo, confia, a física não vai deixar ele atravessar. Ou vai atravessar nos dois sentidos, ou você vai ter que fazer um mega fake de se estiver subindo e entrar em contato, desliga o corpo físico até ele começar a descer e aí liga o corpo. Olha que gambiarra. E aí, vamos ver o Z. Já em contato da plataforma. Esconde ele. Sim, mas às vezes o jogo não é chapado, né? É 2.5D. É de lado, mas é 3D. E aí? Não dá pra roubar mexendo no Z. Aí você tem que ficar ligando o corpo físico. É horrível. E aí quando chega nos LEDs, né, naquelas bordinhas, ele desliza um pouquinho. Nossa, tanto pepino. Que aí você entende porque que quando você vai fazer uma plataforma 2D, o ideal é fazer com matemática mesmo. Putz, mas a gravidade, cara, o cálculo da gravidade é uma besteira. A velocidade é massa de aceleração, é muito simples a fórmula, não tem nada, sabe, para fazer. Só desafiar a gravidade, botando por alto forçado. Mas assim, você tem controle total, até fazer um double jump, sabe? Tudo bem, double jump não é tão difícil com a física. Mas esses problemas de colisão com as coisas, ou ficar em cima da plataforma em movimento, com matemática é trivial, com física, ixi. Aí, tipo, ele tá acompanhando aqui a plataforma, chega ali na borda, a plataforma volta, e aí o personagem escorrega e cai. Assim, puta merda, tem que mexer no atrito, não sei o quê. Ixi, é uma dor de cabeça praticamente infinita, assim, não vale a pena. Já tive aluno meu teimar, assim, vou fazer, vai, quebra a cabeça. Voltar 2 semanas depois, chorando, assim, professor, porque eu não tinha visto. Tudo é aprendizado, cara, tudo é aprendizado. Vai na fé. Bom, então para a gente acabar esse exemplo aqui, eu queria mostrar. Vamos criar um material físico para que essa bola quique, né? Mesmo que o Ibsen estava falando. Então, para isso eu vou aqui no maisinho e vou procurar o Physics Material, que eu acho que fica no meio. Isso, Physics Material. E vou chamar de Bounce, ou quicador, sei lá. Bom, aí no Bounce, né, tem a fricção. Vou falar rapidamente assim desses caras, desses de cima. Né? O que é a fricção dinâmica e a fricção estática? Fricção basicamente é o que deixa um objeto parado por estar em contato com o outro. Falando de um jeito bem leigo, é isso. Tá? Parado ou tendendo a parar. Né? Quando você tem um atrito, tipo a roda do avião lá pousando, ela atrita e mesmo girando para amortecer o impacto, ela vai desacelerando. Né? Ela vai tender a levar o objeto ao repouso. Objeto físico. A fricção dinâmica é aquela que acontece quando você tem ambos os objetos ou um dos objetos se movendo. Tá? Então, e a outra é quando os dois objetos estão parados. Exemplo clássico. Eu tenho a plataforma aí, que eu tenho o chão, a bola em cima, né? E, sei lá, a plataforma está um pouquinho inclinada e a bola bateu nela. A bola é um objeto dinâmico, ela está se movendo.
certo? Então, entrou em contato e com aquele atrito, com aquela inclinação, ela vai poder rolar, que é o torque, né? Mas enfim, vai poder ter mais ou menos atrito, mas pelo menos um objeto estava se movendo na hora do contato que disparou, que está calculando a fricção. A fricção estática é diferente. Imagina que você tem dois objetos em repouso, como eu tenho aqui. Não tem aqui, mas imagina que a bola está paradinha aqui em cima e eu começo a girar a plataforma. Os dois estão em repouso e aí eu tenho ainda uma fricção que está mantendo esse objeto parado até determinada situação em que aí a força da gravidade ou de outra colisão vai tirar ele do repouso. Tá? Então esses são os valores de fricção dinâmica estática. Engraçado é que eu perguntei exatamente sobre esses caras que eu pergunto de ontem. Ele tava tipo um boliche de guerra, uma atrito. Eu falei, como é que é uma atrito do negócio? O professor abriu lá o bagulho e a gente ficou brincando com o bálsamo dele. Sim, sim. O friction geralmente você vai mexer os dois juntos, né? Mas se você está fazendo algo tipo Super Mario, sabe, Super Mario no cenário de neve, de gelo, ele tem fricções diferentes. Quando os objetos estão em repouso, eles têm uma fricção mais alta. Tipo, ele está em cima da plataforma e tal, e tem uma fricção uma fricção menor, aliás, quando ele está tipo, no cenário. Então você tem materiais físicos diferentes dependendo da situação, né? Aí tem, sei lá, a água ali, né? O lago congelado, né? Tem um nível de fricção diferente para o contato dinâmico e o contato estático, mas não é muito comum. Mas o que a gente vai mexer mesmo é o bouncer, né? Eu vou colocar ele no máximo. Vejam que se eu colocar aqui 2, ele vai voltar para 1, porque ele na realidade é um número normalizado, né? Que vai de 0 a 100% ou, sei lá, 0,1 a 10%, né? Até 100%. Eu não vou mexer mais nada por enquanto. Eu vou colocar esse bounce na nossa bolinha. O ground eu vou defini-lo como... tanto posso tirar o rigid body como definir ele como kinematic nesse caso. Tanto faz. E vamos dar um play aqui, ver o que acontece. Bom, que cara ela quicou? Mas vocês devem estar se perguntando, mas por que ela quicou tão pouco se no material dela, o material físico dela eu coloquei 100% de bounce? É por conta deste cidadão aqui, o Friction Combine. O que acontece com os objetos estáticos ou aqueles que não têm o material físico? Eles usam o material físico padrão. O material físico padrão é exatamente igual, tem os valores do que apareceu aqui por default, ou seja, fricção dinâmica 0,6, estática 0,6, bounce é 0, friction combine average, bounce combine average. Então, esse cara aqui tem material físico, que é esse default, certo? E o que acontece se o meu bounce combine é average? Ele vai pegar o bounciness deste cara, que é, quem lembra? 1. E vai pegar o bounce desse cara, que é por padrão quanto? 0. E vai tirar a média, que vai dar 0,5. Por isso que cada vez que ele bate, ele volta a metade da altura e para tão rápido. Faz sentido? Então, esse bounce combine aqui, ou bounce combine, na verdade, é o que está ditando essa situação. Então, você tem duas soluções para deixar o bounce bonito, gordo, né? Farto. Você tanto pode colocar o mesmo material físico nos dois, porque aí, né, dane-se. Os dois estão com bounces 1, aqui, lembrando que ele fica no box collider, é meio esquisito, mas aqui que o material físico fica, tá? Quanto aqui no ball também. No Circulizer temos o bounce. E pior que eu arrastei em play. Isso é meio óbvio para quem já mexeu em antes, né? Mas se você faz alguma coisa em play, ela vai ser perdida assim que você sair do play. Tem exceções? Tem. A gente vai ver só isso lá na frente. Acho que tem uma forma de entender melhor. Você já jogou Badminton? É uma raquetinha com uma petequinha. Badminton. Então, Tipo peteca. Você já jogou uma vez, né? Então, você sabe o que acontece quando a peteca bate no ferrinho da raquete? Ela não voa, ela só dá um pim. Mas quando ela bate na raquete mesmo, ela faz um tum. Sim. Então, esse é o bouncing que precisa. A peteca tem o bouncing, só que se ela bate
no chão sem o bálsamo também, ela é como se estivesse batendo no ferro da raquete. Sim. Só que você pega a raquetezinha lá, ela vai bater no bálsamo da raquete com o dela, e daí vai ser É que na física real, né, do nosso universo, sempre a resultante é uma média. Mas na Unity você tem como forçar isso. Na maioria dos game engines você tem como forçar. Então, claro que se os dois materiais tem bounciness, né, reflexividade, enfim, o kick máximo, a resultante vai ser o kick máximo. Óbvio. É o twin. Mas você também tem outra coisa que você pode fazer. Digamos que você não possa fazer isso ou queira que a sua bola sempre quique com a força máxima. Você pode tirar, né, no caso aqui eu vou tirar aqui o material do ground e da bola eu vou alterar o bounce para que o bounce combine seja máximo. É verdade que como eu não tenho material aqui, isso pode não ser 100% controlável, mas vocês podem ver que a bola agora está com 100% de bounce, mesmo sem ter um material físico com 100% de bounce no chão. Então, o Bounce Combine no máximo, nos objetos, vai resolver esse tipo de situação. E evita que você tenha que ficar mexendo em material físico para... Quando você quer uma bola perfeita que quique até no metal, ou na madeira, ou na pedra, e sempre quique 100%. Sei lá, tipo uma bola de pinball, independente do material físico que está batendo nela, do pedalzinho ou dos outros elementos de jogo, você quer que ela quique 100% ou 90%. Você vai e coloca o máximo no Combine. Futebolzinho que a gente fez. Aquele lá do playground. Eu transformei o futebolzinho no futebol. Ele é super, a gente chegou a sair do limite. Né? Enfim, por hoje é isso. Próxima aula a gente vai ver algumas coisas a mais aqui relativas à física. E iremos para montagem de cenário, que vai ser divertido. Um pouquinho de script visual também. Beleza? Falou, agradecer a vocês, até a próxima. Dá pra gente falar com a galera que a galera tem bastante artista aqui, né? Tem.